Graça e paz, queridos. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Nesse momento que não tem sido fácil para nenhum de nós. Mas aproveite esse momento para curtir a sua família, para fazer aquilo que você não tinha tempo para fazer, para você cuidar de você, para você mergulhar mais no Senhor. O Senhor está nos dando a oportunidade de entrar mais fundo na presença dEle. Às vezes a gente reclamava que a gente não orava, não lia a Bíblia porque não tínhamos tempo. Mas agora nós podemos fazer isso. Nós podemos aprender com tudo isso que está acontecendo. Nós podemos aprender com tudo isso que nós estamos passando. Eu sempre digo algo, que o pior do que passar uma situação difícil é passar por ela e não aprender com ela. Então, nós temos que aprender, nós podemos aprender. E em nome de Jesus, logo tudo isso vai passar e estaremos juntos para glorificar o nome de Jesus. Amém? Nessa manhã eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. E você aí, por favor, abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia em Provérbios 23, verso 7, só o início do versículo. Provérbios 23, 7 diz: Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Vou ler novamente. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Aqui em Provérbios está dizendo que como você pensa que você é o que você faz. Você é aquilo que você pensa. E desde quando nós nascemos, ali a nossa alma ela está sem nenhuma informação. Eu posso dizer que é como se fosse um computador que você compra e ele é novo. Não tem nada ali na memória dele. Mas cada palavra que você vai ouvindo, tudo aquilo que você vai vivendo, os anos que vamos passando, as informações que vamos ouvindo, que vamos vendo, tudo aquilo entra em nós. E nós começamos a pensar de nós, muitas vezes, aquelas informações que elas entram em nós. E nós começamos a ser aquilo. Muitas vezes na nossa infância, ouvimos palavras que nos magoou, talvez um apelido, talvez na escola, com um professor, com um patrão, não sei. Mas às vezes nós ouvimos palavras que aquilo entra em nós. E nós começamos a pensar aquilo. E muitas vezes aquilo determina o nosso proceder, a nossa forma de ser. Uma vez eu ouvi uma história, não sei se ela é real, porém eu acho que dá para a gente tirar uma lição dessa história. Eu quero compartilhar com você. Essa história é de uma moça que ela era bailarina. E ela estudou por muitos anos, mas o sonho daquela moça era ingressar numa escola de dança muito famosa que tinha na cidade dela. Então aquela moça se esforçou muito, se preparou muito, porque ela tinha que fazer uma apresentação para os professores daquela escola, para ver se ela era capaz de entrar ou não naquela escola. Então, ela chega no dia, ela treinou muito, e chega o dia, então, da tão esperada apresentação ali naquela escola. E ela apresentou lindamente. Mas quando terminou a apresentação, cada professor fez uma colocação, fez um resumo do que tinha acontecido ali e falou para ela o que tinha pensado, o que pensava, o que tinha sido, como tinha sido. E no final, o último professor, o último jurado, que era o diretor da escola, ele olha para ela e fala: você não nasceu para isso. Você não nasceu para ser bailarina. Isso não é para você. E o conselho que eu te dou é que você desista. Que você desista desse sonho. Que você desista disso que você tanto quer. Isso aqui não é para você. Quando aquela moça ouviu aquilo, ela muito se entristeceu. Mas ela saiu dali e, de fato, ela desistiu do sonho dela. Ela nunca mais voltou a dançar. Ela nunca mais tentou ingressar naquela escola novamente. Ela desistiu. Passado alguns anos, uma amiga a convida para ir numa apresentação de dança que aquela escola estava fazendo na cidade. Então ela foi. Quando ela chegou ali naquele lugar, tudo muito bonito, tudo muito arrumado, que ela chega ali naquele lugar que ela começa a apresentação,
ela vê que aquelas moças que estavam dançando ali, eram as moças que estavam com ela no dia daquele processo seletivo de quem entraria ou não na escola. E quando ela viu aquilo, ela pensou, poderia ser eu. Era para mim também estar ali. E aí, quando terminou tudo, ela procurou aquele diretor, ela procurou aquele professor daquela escola e falou para ele, por sua causa eu desisti dos meus sonhos. Aquelas palavras que você falou para mim, aquilo entrou em mim e me fez desistir. Então, aquele professor olhou para ela e falou assim, eu não tenho culpa de você ter desistido. A culpa é sua mesmo, porque tudo que eu falei para você, eu falei para cada uma daquelas moças que apresentaram ali. É a mesma coisa que eu falei para eu falei para todas. A questão é que você acreditou no que eu falei. Você acreditou naquilo que eu coloquei. E com isso você desistiu dos seus sonhos. Sabe, queridos, e quantas vezes nós nos deparamos em situações como essa? Temos sonhos, temos projetos, temos uma palavra de Deus, temos algo que o Senhor nos chamou para fazer, mas às vezes por causa daquilo que nós ouvimos, nós desistimos. Por muitas vezes nós não acreditamos que podemos fazer aquilo. Por muitas vezes nós não acreditamos que somos capazes de fazer aquilo e desistimos. E às vezes nós somos tão conscientes e temos tanta certeza de que realmente não podemos, que nós transferimos para Deus o nosso sentimento. E achamos, o Senhor também não acha que eu sou capaz. O Senhor também não acredita que eu sou capaz. E isso não é verdade. E eu quero mostrar para você um homem na palavra de Deus, que ele sabia quem ele era, que ele sabia qual o papel dele, e ele cumpriu o seu chamado, ele cumpriu o seu propósito. E nós vamos ler alguns versículos, mas todos no livro de João. Eu gostaria que você abrisse comigo em João 13, verso 23. João 13, 23, eu vou ler parte do versículo. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Outro versículo, João 19, verso 26. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, está aí o teu filho. João 20, verso 2. João 20, verso 2. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. João capítulo 21, João 21, verso 7 e verso 20. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Verso 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Queridos, eu acho isso muito interessante. Porque você lê Mateus, Marcos e Lucas e em nenhum momento você vê alguém ser chamado de discípulo amado. Mas no livro de João, o próprio João se denomina discípulo amado. Ele diz, o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava, e ele estava referindo a ele mesmo. Queridos, e eu não sei você, mas eu não acredito que Jesus tratava os discípulos de forma diferente, para que João chegasse naquela conclusão de que ele era o discípulo amado. Eu não consigo imaginar Jesus tratando João de forma diferente para ele dizer, Jesus me ama mais do que ele ama você. E um sinal disso que Jesus não tratava os discípulos de forma diferente, é que lá, quando Jesus estava perto a morrer, que ele teve a última ceia com os discípulos, que ele lavou os pés dos discípulos, ele lavou dos 12, ele ceiou com os 12. E depois que terminou a ceia, depois que terminou tudo ali, Jesus olha para os discípulos e fala, um de vocês vai me trair. E a Bíblia fala que eles ficaram perguntando um para o outro, será que sou eu? Será que é você? Porque eles não sabiam. Você concorda comigo
que se Jesus tratasse os discípulos de forma diferente, ele teria tratado Judas de forma diferente, a ponto dos discípulos chegarem à conclusão de quem é que trairia Jesus? Mas, no entanto, ninguém soube. Ninguém soube que seria Judas. Por quê? Porque eu acredito que Jesus tratava todos eles de forma igual. Inclusive, nenhum deles tinha como dizer que era discípulo amado pela forma com que Jesus tratava. Eu acredito que João chegou a essa conclusão de dizer: eu sou o discípulo amado, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia da identidade dele. E João foi um discípulo que foi até o fim com Jesus. João, ele foi até a cruz com Jesus. Os outros discípulos fugiram e todos eles depois morreram pelo evangelho. Mas João foi até o final com Jesus. João foi até a cruz com Jesus. E Judas morreu de velhice. Depois que ele foi colocado lá na ilha de Patmos, ali onde ele escreveu o Apocalipse, ali onde ele teve a revelação do Apocalipse, ele morreu ali. E por que Por que João cumpriu seu chamado, cumpriu seu propósito? Porque ele sabia quem ele era. E mesmo que talvez ele tivesse ouvido algumas palavras negativas, e talvez mesmo que ele tivesse ouvido palavras que poderiam colocar a identidade dele em xeque, mas ele sabia: eu sou o discípulo amado. Sabe, queridos, e é nesse lugar que eu e você nós precisamos chegar. Saber quem somos no Senhor. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Uma identidade não resolvida é um propósito comprometido. Nós podemos comprometer todo o nosso propósito com o Senhor quando não acreditamos que podemos chegar neste lugar. Assim como aquela bailarina que abriu mão do seu sonho, que abriu mão do que ela tanto sonhava, do que ela tanto queria, porque uma palavra negativa foi dito a ela. Quantas vezes nós estamos comprometendo o que Deus tem para nós, porque não acreditamos que somos capazes de fazer. Porque não acreditamos que somos capazes de chegar neste lugar. Sabe, queridos, e isso é algo que o Senhor tem trabalhado muito comigo. O Senhor tem trabalhado muito na minha alma. E eu quero falar isso com você, dividir isso com você, porque eu creio que o Senhor, Ele quer trazer sobre mim, sobre você, a cura das nossas emoções, para que a gente acredite em quem somos no Senhor, para que o nosso propósito, para que o nosso chamado, para aquilo pelo qual o Senhor me chamou e te chamou, não seja comprometido. E eu quero falar algumas coisas com vocês que nós precisamos aprender, que nós temos que mudar e que nós temos que entender, porque entendendo isso, nós podemos cumprir o nosso propósito, assim como João cumpriu. E a primeira coisa que eu quero falar com você: o Senhor nos ama por aquilo que somos. O Senhor nos ama por aquilo que somos. Jesus foi chamado de meu filho amado, mesmo antes dele começar a exercer seu ministério. Quando Jesus foi ali ser batizado por João Batista, uma voz bradou do céu: este é meu filho amado. Isso nos mostra que Deus me ama, que Deus te ama, não é por aquilo que eu faço. Deus nos ama não é pela nossa performance. Deus nos ama pelo simples fato de sermos filhos dele. O Senhor nos ama pela nossa condição de filho e não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Eu amo os meus filhos, eu tenho certeza que você que é pai, que é mãe, que está me ouvindo, também ama os seus filhos. E nós não os amamos por aquilo que eles fazem. Nós os amamos por aquilo que ele é. Eu amo o Eliseu, eu amo o André, pelo fato deles serem meus filhos. E assim é o Senhor conosco. Agora, quando nós o amamos, então nós fazemos aquilo que Deus espera de nós. Nós cumprimos a nossa carreira, nós cumprimos o nosso chamado, nós nos envolvemos com pessoas porque é isso que Deus ama, são vidas. Mas isso não muda. Eu fazer isso ou eu fazer aquilo não muda o amor de Deus para comigo. Apenas revela o meu amor para Ele. Domingo passado foi Dia das Mães.
E eu saí para passear com a minha cachorrinha. Quando eu voltei, o Eliseu tinha saído. E quando eu voltei, ele já tinha chegado. E quando eu cheguei no quarto, tinha flores na cama, tinha uma pulseira linda na cama, tinha um cartão, coisa mais linda. Gente, eu derreti toda. Eu chorei ao ver aquilo ali. Foi uma atitude dos meus filhos para comigo, onde eles mostraram o amor deles para mim. Mas aquilo não me fez amá-los mais. Não tem condições de eu amar meus filhos mais do que eu já amo. Nada que eles fazem ou que eles deixam de fazer muda o meu amor por ele. E isso é algo que nós precisamos entender. Isso é algo que nós precisamos aprender. Esse é o amor de Deus para mim e para você. Deus nos ama porque nós somos filhos. Deus te ama, não é pelo aquilo que você faz, não é porque pelo tudo que você faz para ele, mas é pela questão de você ser filho. Porque eu sou filha, porque você é filho, o Senhor nos ama. E quando nós entendemos isso, quando nós entramos neste lugar de entender que somos filhos, nós vamos aprendendo a entrar neste lugar onde nós não deixamos que circunstâncias e que vozes nos parem. Porque nós sabemos, nós somos filhos. Segunda coisa que eu quero deixar com você, o Senhor nos ama, independente do que fizemos. Queridos, deixa eu falar algo. Nós não somos os nossos erros. Nós não somos as nossas falhas. O Senhor não nos rotula por aquilo que nós erramos. Uma vez eu fui aconselhar uma mãe e ela chegou em mim muito chateada, muito entristecida por algo que o filho dela tinha feito. Aquilo, assim, deixou aquela mãe muito triste. E ela olhou para mim e falou assim: pastor, o meu filho é isto. E ela falou o que o filho tinha feito, colocando como se ele era aquilo. E eu olhei para ela e eu disse: não, o seu filho não é isto. O seu filho fez isto, mas isso não significa que ele é isto. Sabe, queridos, nós somos muito tendenciosos a rotular as pessoas pelos erros delas. As pessoas erram e nós colocamos: ah, lá, ó, lá vai o mentiroso. Ah, lá vai a fofoqueira. Lá vai o adúltero. Ah, lá vai o ladrão. Nós rotulamos as pessoas pelos seus erros. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor não nos rotula pelos nossos erros. Nós não somos os nossos erros. Nós não somos os nossos pecados. O Senhor nos lavou, o Senhor nos perdoou. E prova disso que o Senhor, ele não nos olha pelos nossos erros, que eu quero falar de um discípulo de Jesus também, que foi Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes. A Bíblia fala que ele negou Jesus. Imagina como que não ficou o coração de Jesus, depois de ter caminhado, de ter feito tudo que ele fez por Pedro, de ter vivido tudo que ele viveu com Pedro, e Pedro nega. Ah, querido, se fosse eu, se fosse você, provavelmente nós rotularíamos Pedro o resto da vida. Lá vai o traidor. Mas esse não é o caráter do nosso Deus. Quando Jesus ressuscita, Jesus manda dizer: avisa os discípulos que eu ressuscitei. E ele diz: avisa Pedro também. Avisa Pedro também que eu ressuscitei. Eu não sei, né? Isso é meu. Mas sabe por que eu acho que Jesus falou: avisa os discípulos e avisa Pedro? Porque Pedro estava num sentimento de culpa tão grande por aquilo que ele fez, que eu acho que ele já não se considerava mais discípulo. E se Jesus tivesse dito: avisa os discípulos que eu ressuscitei, Pedro talvez pensaria: esse aviso não foi para mim. Mas, no entanto, Jesus falou: avisa os discípulos, avisa Pedro. Por quê? Porque Jesus não estava rotulando Pedro como o traidor. Quando Jesus chama Pedro para o ministério, a Bíblia fala que Pedro era pescador. E Jesus chega ali e fala: Pedro, a partir de agora você não vai ser mais pescador de peixe, mas você vai ser o quê? Pescador de homens. E depois de tudo isso, que Jesus morre, que Pedro nega Jesus, o que Pedro voltou a fazer? Lá no final de João, mostra que Pedro voltou a pescar. Eu acredito que Pedro estava tão decepcionado com ele mesmo, que quando ele olhou toda aquela situação, ele falou: não, eu vou voltar a ser pescador de peixe, porque eu não sou mais pescador de homens. Eu traí Jesus. Mas a Bíblia conta que Jesus chegou ali naquele lugar.
E Jesus preparou ali na praia peixe e pão para os discípulos que estavam pescando, inclusive para Pedro. E quando Pedro vem, que Pedro senta ali com Jesus, Jesus oferece para Pedro, oferece pão, oferece peixe. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E qual foi a direção que Jesus deu para ele? Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus reforçou o chamado dele para Pedro. Jesus reforçou o que ele queria de Pedro. Pedro, eu não quero você pescando peixe. Eu quero você cuidando das minhas ovelhas. Eu quero você agora pescando homens, Pedro. Não é porque você errou que você perdeu o seu propósito. Não é porque você falhou para comigo que você perdeu o teu chamado. Pedro, eu estou aqui reforçando o que eu te chamei para fazer. Queridos, e eu quero dizer para você nessa manhã, o Senhor nos chama todos os dias. Ele reforça a promessa dele para mim e para você todos os dias. Ele está me chamando, ele está te chamando para fazer aquilo que um dia ele nos chamou para fazer. E que muitas vezes, porque nós erramos, porque nós falhamos, porque nós erramos para com o Senhor, nós dizemos: não, eu não sou mais merecedora de fazer a obra do Senhor. Eu não sou mais capaz de entrar neste lugar. Mas eu quero dizer para você, mude isso. Você não é o seu erro. Você não é as suas falhas. Você não é. Você é filho amado e nós precisamos entender isso. Por quê? Porque o Senhor é aquele que prepara pão e peixe para mim e para você. Nós podemos encontrar o perdão no Senhor. Ele nos perdoa. Ele nos perdoa das nossas falhas, Ele nos perdoa dos nossos pecados e Ele reforça o nosso chamado sempre que nós chegamos até Ele. Então para de te rotular pelos seus erros. Porque muitas vezes você não está entrando neste lugar que João entrou. Por quê? Porque você se rotula pelos seus erros. E nós precisamos mudar. Nós não somos os nossos erros. Terceira coisa que nós precisamos aprender. O Senhor nos ama, mesmo tendo pouco. Queridos, muitas vezes nós dizemos: não, eu não vou fazer nada para o Senhor, não. Eu não prego como o Deigma prega, eu não prego como a pastora Cleusa prega, então eu não vou pregar. Eu não canto como a Deb canta. Gente, a Deb, eu acho que ela pegou a fila de pegar o dom da música, né, para cantar, da voz. A Deb deve ter pegado essa fila umas 10 vezes, no mínimo, né? Porque, meu Deus, que voz é aquela? Mas aí, às vezes, eu falo: não, eu não canto como a Deb, eu não consigo ministrar louvor como o Deigma, então eu não vou fazer nada para o Senhor. Queridos, o Senhor não quer de mim e de você muito. Ele quer exatamente o que nós temos. Ele quer que a gente coloque nas mãos dele tudo aquilo que nós temos. Ele quer que a gente entregue para ele tudo o que nós temos. Porque quem vai fazer que o nosso pouco se torne muito é o Senhor. Nós sabemos da história que Jesus estava ali com uma grande multidão e os discípulos chegam: Senhor, o povo está com fome. Senhor, o povo quer comer. E Jesus pergunta: o que tem? O que nós temos aqui? Senhor, a única coisa que nós temos aqui é 5 pães e 2 peixinhos ali, de um rapaz. E o que Jesus faz? É o suficiente. É o suficiente. Me dá o seu pouco, que eu farei dele muito. Me dá o seu pouco, que eu vou alimentar uma multidão com esse pouco que tem. São apenas 5 pães e 2 peixinhos? Sim, é pouco, mas nas mãos do Senhor isso é multiplicado. Querido, querida, você pode colocar o que você tem. Para de achar que o que você tem é pouco. E por ser pouco, você não pode fazer o chamado do Senhor. Você não pode fazer a obra do Senhor, porque você pode. Coloca nas mãos do Senhor o seu pouco. Coloca aquilo que você tem. Tem a disposição de fazer. Clícis, mas eu não prego, eu não canto, eu não danço. O que eu vou fazer? Você consegue. Você consegue limpar uma cadeira. Você consegue estar na recepção e dar um abraço. Você consegue dizer para alguém que você o ama.
Não esconda atrás disso, de achar que você tem pouco. O que você tem foi o Senhor que te deu. E é Ele que vai multiplicar isso. É Ele que vai fazer que isso se torne muito maior. Coloque o seu pouco nas mãos do Senhor, porque Ele vai multiplicar tudo isso. E isso vai se tornar muito grande. Sabe, queridos, nós não podemos perder. Nós não podemos perder a oportunidade de cumprir o chamado do Senhor. De exercer aquilo que o Senhor nos chamou, que Ele nos capacitou para fazer. Porque nós estamos parados, paralisados por causa de palavras que nós ouvimos. Por causa daquilo que entrou em nós e nos fez desistir. Você precisa entender essas coisas. O Senhor te ama por aquilo que você é, e você é filho. O Senhor te ama independente daquilo que você fez. Ele te perdoa e Ele não te rotula pelos seus erros. E o Senhor te ama mesmo você tendo pouco, mas o que Ele espera é que você coloque esse pouco nas mãos dEle, para que Ele faça desse pouco muito. Porque assim, nós chegaremos naquele lugar de dizer, quem é você? Eu sou discípulo amado de Jesus. Parece prepotência de João, parece soberba, mas não é, queridos. Simplesmente ele sabia reconhecer quem ele era em Jesus. Ele sabia, eu sou mesmo. Eu sou o discípulo amado. Você é o discípulo amado. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos que fazer algumas coisas. Nós temos que ter algumas atitudes para a gente sair deste lugar de achar que nós não podemos, de que nós não somos capazes, para entrar neste lugar em dizer, eu sou o discípulo amado, eu sou filha amada, então eu posso fazer. E uma das coisas que nós precisamos aprender, para terminarmos, nós precisamos aprender a não parar. Não deixe que nada te pare. Não deixe que os seus medos, não deixe que as suas incertezas, que as suas inseguranças, que elas te parem. Mas avance, o Senhor é contigo. Quando o medo vier, quando a incerteza vier, quando o temor vier, você coloca tudo isso nas mãos do Senhor e diz, Senhor, eu vou, porque é o Senhor quem vai comigo. Eu não vou deixar mais que o medo me pare. Eu não vou deixar mais que a insegurança me pare. Mas eu avanço. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Segunda coisa que nós precisamos fazer, acreditar no que Deus diz. Queridos, eu não sei o que você já ouviu. Eu não sei se você já ouviu palavras negativas que elas fizeram com que você parasse. Mas eu quero te dizer, fique com o que o Senhor diz a seu respeito. O testemunho de Deus é maior do que o testemunho dos homens. Aquilo que Deus te diz é maior do que os homens dizem. O que a palavra de Deus diz a meu respeito, a seu respeito. O Senhor nos chama de filhos. O Senhor é aquele que vai à nossa frente. O Senhor é aquele que nos capacita. O Senhor é aquele que nos faz avançar. É isso. O que a palavra de Deus diz sobre mim e sobre você, é neste lugar que nós precisamos ir. Nós precisamos ir para a palavra, para conhecer o que a palavra diz, porque é isso que nós temos que ficar. Com o que Deus diz a meu respeito e a seu respeito. Terceira atitude que nós precisamos ter, transformar a nossa mente. E transformando a nossa mente, consequentemente, vamos transformar as nossas atitudes. Por onde? Pela palavra de Deus. Queridos, é só a palavra de Deus que vai fazer que possamos entrar neste lugar de saber quem somos, neste lugar de saber que nós podemos avançar, de que tem um propósito de Deus para mim, que tem um propósito de Deus para você. Nós precisamos mudar a nossa mente, que muitas vezes nós crescemos acreditando que nós não podíamos. Nós crescemos acreditando que nós não éramos capazes. E não vai ser eu chegar na frente do espelho e começar a gritar, eu posso, isso tem seu lugar. Mas o que vai mudar a minha mente, o que vai mudar a sua mente, é a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós seremos transformados. E nós vamos acreditar que nós podemos ir. É aí que nós vamos acreditar que nós podemos avançar. É pela palavra. Vá para a Bíblia. Vá para a Bíblia. Vai ouvir ali o que Deus tem para você. Transforma a sua mente. É neste lugar de conhecer o que Deus diz que a minha mente vai ser transformada. Então eu vou mudar as minhas atitudes. Por quê? Porque as minhas atitudes é tudo aquilo que eu acredito. Então nós precisamos mudar
pela palavra. Quarta e última coisa, não fuja dos processos. Queridos, como às vezes os processos são dolorosos e difíceis. E muitas vezes nós queremos pegar atalhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe aquela linda borboleta que você vê voando no jardim? Aquela borboleta foi uma lagarta que não desistiu do processo. Quando nós não desistimos do processo de Deus na nossa vida, daquilo que Ele quer nos ensinar, daquilo que Ele quer nos moldar, daquilo que Ele quer forjar em nós, daquilo que Ele quer fazer em nós, nós entramos neste lugar de voar. Entramos neste lugar de ir mais alto. Entramos neste lugar de ir além. Muitas vezes nós corremos das disciplinas do Senhor nos ensinar. Às vezes nós estamos num processo onde o Senhor está ali nos ensinando. E nós fugimos disso. Mas o Pai que ama corrige. O Pai que ama disciplina. Ai, Clícis, mas até quando eu vou viver esse processo? Queridos, o Senhor sabe que nós precisamos desses processos. E esses processos somos nós que temos que passar por eles. Uma borboleta que alguém vê ali o casulo e vai lá e corta aquele casulo, ela não voa. Por quê? O que fortalece as asas da borboleta para ela voar é a força que ela tem que fazer para sair daquele casulo. Então, não espere que ninguém faça por você. Faça você mesmo. Vá para o Senhor. É neste lugar que nós encontramos aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes os processos que nós estamos passando é o Senhor nos forjando e nos preparando para ir além. Então não fuja dos processos. O Senhor tem me chamado. O Senhor tem te chamado. E em qual desses lugares que você se encontra? Talvez você precisa voltar a acreditar que você é filho. Talvez você precisa tirar de você todo o rótulo daquilo que você fez e acreditar que o Senhor te ama, independente dos seus erros, que Ele te perdoa e que Ele te santifica. Muitas vezes nós não queremos estar neste lugar de correção. Sabe, queridos, e o Senhor nos corrige porque Ele nos ensina, porque Ele nos ama. Somente porque Ele nos ama. E eu quero deixar isso com você. Talvez você está naquele lugar de não acreditar que o que você tem é suficiente, que o seu pouco é suficiente, mas o Senhor nessa manhã está nos chamando para voltar para este lugar, de acreditar que somos filhos, de acreditar que os nossos erros não nos definem e acreditar que o pouco que eu tenho nas mãos do Senhor pode se tornar muito. E isso eu tenho algo que eu posso fazer, nunca parar, mas sempre avançar. Escolher acreditar naquilo que o Senhor diz e não no que as pessoas dizem. Transformar a minha mente e, consequentemente, as minhas atitudes pela palavra e jamais fugir dos processos. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, mas tudo é o Senhor nos forjando. Teve uma vez que o André chegou em mim e me perguntou: mãe, quando é que você vai parar de me disciplinar? Eu falei: eu devolvo a pergunta para você, filho. Devolvo para você. Quando é que eu vou parar de te disciplinar? Ele falou: não sei, é você que me disciplina. Eu falei: quando é que eu te disciplino? Eu acordo hoje, hoje eu estou com vontade de disciplinar o André. E vou lá e te disciplino? Ou eu te disciplino quando você faz alguma coisa que não convém? Desobedece, mente, alguma coisa? Então você só me disciplina quando eu faço. Eu falei: então quem é que determina quando você vai parar de ser disciplinado? Eu mesmo, né, mãe? Eu falei: exatamente. Então, queridos, chega a hora, vai chegar a hora que nós podemos dizer: está tudo pronto. Venci todos os processos. Venci, avancei, cresci, voei. Não fugi dos processos. E eu quero terminar lendo Jeremias 29, 11 a 13 com você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
Queridos, esse é o lugar que o Senhor tem para nós. Esse é o lugar que o Senhor tem preparado para mim e para você. Amém? Ele sabe os pensamentos que tem a meu respeito e a seu respeito. E nós podemos entrar neste lugar. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra. Palavra que cura, palavra que nos transforma. Nos ensina, Espírito Santo, a não fugir dos processos que o Senhor tem nos colocado. Mas nos faz, Espírito Santo, sair desses processos mais fortes. Entendendo que nós somos filhos amados. Entendendo que já fomos perdoados e os nossos pecados não podem nos rotular mais. Entendendo, Espírito Santo, que o nosso pouco é muito nas tuas mãos. E que possamos, de fato, nos entregar a ti. Nos derramar a ti. E que possamos avançar e ir mais longe. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Querido, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça prosperar e que você vá longe, que você avança naquilo que o Senhor tem chamado para você. Em nome de Jesus.